A OceanGate Incorporated é uma empresa privada dos Estados Unidos, sediada em Everett, Washington. Ela fornece submarinos para a indústria de turismo e para pesquisa e exploração subaquáticas. A empresa foi fundada em 2009 por Stockton Rush e Guillermo Soler. Stockton Rush sempre sonhou em ser astronauta e obteve sua licença de piloto comercial. No entanto, devido à sua visão ruim, ele nunca pôde ser um piloto militar. Em vez disso, mudou-se de São Francisco para Seattle para trabalhar como engenheiro de testes de voo para o F-15 Eagle na McDonnell Douglas. Rush estava casada com Wendy Rush, uma descendente de Isidore e Ida Strauss, duas pessoas que morreram no naufrágio do Titanic. Este evento trágico está intrinsecamente ligado à história que estamos contando hoje. Apesar dos desafios, a exploração submarina continua a atrair aventureiros e cientistas, e foi justamente uma dessas missões que levou ao incidente com o Titã, em 18 de junho de 2023. Este submarino, operado pela OceanGate, estava em uma expedição de turismo para ver o naufrágio do Titanic, quando implodiu durante sua descida no Oceano Atlântico Norte, cerca de 370 milhas náuticas da costa de Newfoundland, Canadá. Após uma busca de quase 80 horas, um veículo submarino operado remotamente descobriu um campo de destroços contendo partes do Titã. Infelizmente, o desafio resultou na morte instantânea de todos os 5 ocupantes do submarino. Mostraremos adiante a simulação de como ocorreu a implosão. Cada um dos participantes pagou $250 mil pelo passeio, um valor estimado em R$1.200.000 na cotação do dólar dos dias de hoje. 5 passageiros estavam a bordo do Titã quando ele implodiu. O primeiro é o empresário Shahzada Dawood, magnata paquistanês residente na Grã-Bretanha de uma das famílias mais ricas do Paquistão, e seu filho de 19 anos, Suleiman Dawood. O terceiro passageiro é o empresário britânico Hamish Harding, capitão, piloto e presidente da Act Aviation, uma empresa que comercializava jatos privados. A empresa britânica diz que Harding era bilionário e tem 3 recordes Guinness. O quarto passageiro era experiente e já tinha visitado o Titanic. Era o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet. Tinha muita experiência e ajudou a humanidade a entender esse mundo desconhecido das grandes profundezas. Apelidado de Sr. Titanic por já ter visitado os arredores do naufrágio cerca de 30 vezes. Era especialista e participou das primeiras expedições que, após a descoberta dos destroços do navio em 85, facilitaram a extração dos primeiros objetos a 3.800 metros de profundidade. E o último, o Stockton Rush, piloto da embarcação e CEO da operadora da embarcação, OceanGate Expeditions. A exploração das profundezas do mar é um empreendimento considerado fascinante por muitas pessoas, assim como a aviação e a exploração espacial. Porém, a exploração submarina profunda é muito mais desafiadora do ponto de vista da engenharia. Tudo se resume à pressão. No nível do mar, a pressão do ar é de aproximadamente 1 atmosfera. No entanto, a água é um fluido muito mais denso que o ar. Para cada 10 metros que você mergulha, a pressão aumenta em 1 atmosfera. Os destroços do Titanic estão localizados no fundo do oceano, a cerca de 3.810 metros abaixo do nível do mar, ou seja, quase 4 quilômetros. Para colocar essa profundidade em perspectiva, imagine que você está deitado de costas em uma prancha de surf, a 100 metros de profundidade, que é aproximadamente o tamanho de um campo de futebol. A pressão é de 10 atmosferas. Isso significa que você sentiria o peso de 9.480 kg, ou mais de 9 carros Onix Turbo 2023 em cima dessa prancha. O submarino OceanGate Titan foi classificado para uma profundidade máxima de mergulho de cerca de 4.000 metros. Isso seria uma pressão sentida de 400 atmosferas. Isso pode parecer insano, mas na verdade não é nem mesmo o recorde de profundidade para seres humanos. Esse título pertence a James Cameron e ao Deep Sea Challenger,
que atingiu a parte mais profunda da Fossa das Marianas no Oceano Pacífico, o ponto mais profundo da Terra, a impressionante 11.000 metros. Lá, a pressão é de 1.090 atmosferas, o que significa que na prancha de surf sentiria o peso de mais de 1.000 toneladas, ou seja, 1.043.655 quilogramas, ou quase 6 aviões Boeing 747-400. Para comparar, a diferença de pressão em um avião a uma altitude de cruzeiro de 11.000 metros é de apenas 0,2 atmosfera do lado de fora e entre 0,68 e 0,82 atmosfera do lado de dentro. Isso coloca em perspectiva porque mais pessoas estão no espaço do que nas partes mais profundas de nossos oceanos. Para começar, as limitações do design do submarino Titã exigiam que sua escotilha fosse aparafusada do lado de fora com 17 a 18 parafusos, impedindo que qualquer pessoa dentro da embarcação pudesse abri-la. Isso, embora compreensivo devido à necessidade de robustez e vedação contra a água, destaca a importância vital de sistemas de segurança redundantes, como um cabo detonador que permitiria abrir a escotilha em caso de emergência. Outra questão preocupante era a ausência de um GPS ou de instrumentos de navegação a bordo do Titã, assim como a falta de um transmissor localizador semelhante à caixa preta de um avião. Embora os submarinos normalmente utilizem GPS para navegação próxima à superfície e usem uma combinação de giroscópios, bússolas e estimativas de correntes oceanas em águas profundas, o Titã aparentemente dependia apenas dos dados fornecidos pelo navio de apoio de superfície. Em 2019, a OceanGate explicou em uma postagem de blog por que o Titã não havia recebido certificação de nenhuma autoridade naval, uma omissão que era um grande alerta. A OceanGate argumentou que a maioria dos acidentes marítimos e aéreos são, na verdade, causados por erros humanos e não falhas mecânicas. Eles sustentaram que a certificação foca apenas na condição física do veículo e não nos esforços corporativos para manter a segurança operacional, o que, na verdade, parecia uma desculpa. A experiência do jornalista David Proger no Titã em 2022 revelou mais problemas. Durante sua viagem para o Titanic, o navio de apoio perdeu contato com o Titã por 4 a 5 horas. Proger lembrou que houve discussões sobre a adição de um transmissor localizador durante esse tempo de incerteza, um episódio que ele descreveu como silencioso e muito tenso. Estranhamente, o submarino era controlado por um joystick de videogame. Pode parecer uma ideia inovadora e moderna, mas quando se trata de segurança e confiabilidade, os produtos de especificação militar são muito mais confiáveis, pois passam por testes rigorosos para garantir que funcionarão em todos os ambientes operacionais. Finalmente, vale a pena notar que o Titã foi uma evolução de várias gerações de submersíveis. Começou com a compra do submersível Antipodes em 2012, que foi o primeiro passo de aprendizagem da OceanGate. Através de várias iterações e a colaboração com a Boeing e a Universidade de Washington, a OceanGate finalmente chegou ao Titã, que prometia alcançar profundidade de até 4.000 metros. Um dos aspectos distintos do Titã era seu casco feito de fibra de carbono e titânio, materiais exóticos no mundo dos submarinos. No entanto, esses materiais ainda são relativamente desconhecidos em termos de suas propriedades. Em janeiro de 2017, a OceanGate firmou um acordo com a Spencer Composites para a produção de um cilindro composto de carbono. A Spencer Composites é a mesma companhia que construiu a câmara de pressão composta para o Challenger de Flight, um submersível de profundidade para Steve Fossett. Após a morte de Steve, o Challenger foi comprado pela Virgin Oceanic de Richard Branson, que anunciou uma série de 5 mergulhos nos pontos mais profundos dos oceanos. No entanto, a de Flight recusou-se a apoiar o plano, alegando que a embarcação foi projetada para um mergulho isolado. Em 2023, após o desaparecimento do submersível Titã, a Universidade de Washington declarou que seu laboratório de física aplicada não teve envolvimento no design ou testes do Titã.
A Boeing e a NASA também negaram alegações de parcerias com a OceanGate para o desenvolvimento do projeto. Em 2018, David Rockridge, diretor de operações marítimas da OceanGate, apresentou um relatório indicando que não haviam sido realizados testes não destrutivos no casco de fibra de carbono. A OceanGate optou por depender de um sistema de monitoramento acústico em tempo real, uma decisão que Rockridge sentiu que não alertaria a tripulação em tempo hábil para uma possível falha. Ele então foi demitido após expressar suas preocupações e a OceanGate processou-o por divulgação indevida de segredos comerciais e inventar um motivo para sua demissão. Simulações de como o Titã da OceanGate implodiu foram feitas. O submergível chegou a uma profundidade que não aguentou mais a pressão. Veja as imagens. E amassou como se fosse uma latinha de refrigerante que você amassa com a sua mão. Estamos à beira de uma nova era de turismo exótico e exploração, com viagens para o espaço e as profundezas do oceano se tornando mais acessíveis. No entanto, a segurança e os protocolos regulatórios necessários para essas viagens não são tão rigorosamente implementados como são na aviação. A construção de embarcações de fibra de carbono como o Titã é um feito impressionante, mas a segurança é crucial. Cada embarcação tem uma vida útil operacional, que é determinada através de extensos testes e inspeções. Com a fibra de carbono, esses testes são particularmente desafiadores, pois é um material menos estudado do que o aço ou o alumínio. Ao explorar novas fronteiras, é importante lembrar que existem muitos desconhecidos. Isso é o que torna a exploração emocionante, mas também arriscada. Não temos tantos conhecimentos sobre os oceanos profundos quanto temos sobre o espaço. E a engenharia necessária para viagens seguras a essas profundezas é complexa e cara. As lições aprendidas com o desaparecimento do Titã são valiosas e esperamos que possam ser aplicadas para melhorar a segurança na exploração oceânica profunda no futuro. Continue em nosso canal. Assista o vídeo que sairá com a história completa da inteligência artificial que finalmente explica do que se trata, como funciona esse tal de ChatGPT e por que os cientistas temem tudo isso. Obrigado por sua presença. Braços!